Hoje, dando continuidade aos seminários de Matemática e Educação Matemática, com muita alegria a gente tem recebendo a professora Lourdes Della Rosa Pucci, que possui graduação em bacharelado e licenciatura em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, mestrado em Matemática pela Escola de Engenharia de São Carlos, também da USP, e doutorado em Matemática pelo Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, também da USP. Atualmente é professora voluntária na Universidade Estadual de Paulista Mesquita Filho, aqui da Unesp Rio Claro. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: resolução de problemas, educação matemática, metodologia de ensino, formação de professores, ensino, aprendizagem e avaliação de matemática. Lourdes, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar sobre resolução de problemas. O que é um problema para vocês? Como é que vocês definem para vocês o que é um problema? Não necessariamente matemática. Problemas da vida. O problema é tudo aquilo que nós não sabemos fazer de imediato, mas queremos fazer, temos interesse em fazer. Se eu já sei o resultado do problema, não é mais problema para mim. E se eu não tiver interesse nesse problema, também não é problema mais para mim. Costumo dizer, a fome é um problema no mundo, mas a minha mesa é farta. Eu não vivi esse problema. E o problema, para ser problema, é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, como enfrentar esses problemas e como relacioná-los com problemas matemáticos? Porque uma coisa é impressionante. Como a matemática se coloca no mundo do homem. Vejam, cada país tem um idioma, cada país fala a sua língua, mas a matemática é a mesma para o mundo todo, é uma linguagem universal. E dentro dessa conversa universal, sempre nos deparamos com situações de vida que são trabalhados com resolução de problemas de uma forma matemática. E qual é essa forma matemática? Isso, ao longo do homem, que era um bichinho no mundo, que buscava subsistência, que procurava alimento e água para sobreviver, ele foi se localizando, encontrando outras pessoas, fazendo uma comunidade. Os animais que ele criava começaram a reproduzir-se e ele teve uma quantidade de animais. E ele via os bosques e as florestas com uma coleção enorme de árvores. Vejam aí o primeiro e mais fundamental conceito matemático. Qual é? Conjunto. É o conceito mais fundamental. Ele formou uma comunidade, ele tinha um rebanho, ele tinha uma floresta, ele tinha um bosque. Eram coleções de coisas de mesma espécie. Então, o primeiro conceito mais fundamental da matemática é o conceito de conjunto. E aí começa, esse elemento pertence ou não pertence? Ele está dentro, está na fronteira ou é exterior? O homem começou a analisar essas coisas e, à medida que os problemas iam surgindo, ele procurava uma forma de resolvê-los. E quase sempre o que acontecia, eu precisava entender o que o problema dizia,
eu precisava buscar, com o meu conhecimento prévio, algum material que me levasse a resolver esse problema. E nem sempre a minha resposta era positiva ou era certa, mas certa ou errada me levava a pensar, a ver como eu tinha feito e como eu resolveria. E isso são atitudes da vida, mas não pensar matemático. Aí eu penso em nós, um grupo de pessoas trabalhando numa coisa que se chama educação matemática. Tem a matemática, mas tem uma outra coisa, a educação. A matemática, nós sabemos que é uma ciência. Mas o que é uma ciência? A ciência é uma busca incessante pela verdade. Eu faço ciência quando eu quero provar que uma coisa é verdade. E para isso, desde o tempo de Aristóteles, eu precisava de raciocínio, de observação e experimentação, para ver se aquelas coisas funcionavam. E isso é o que nós fazemos. E nós, que somos educadores matemáticos, temos que saber o que é essa matemática, que é uma ciência, portanto, busca a verdade, mas é uma ciência de padrão e ordem. O que é padrão? Todo mundo sabe? O que é um padrão? É uma coisa que se repete dentro de uma linha que se pensa. E ordem? Eu tenho que seguir uma determinada ordem, o ponto de partida, o que eu vou fazendo, como vai ser e construindo. Então, como uma ciência de padrão e ordem, nós começamos a ver um homem que descobria estas coisas, que percebia a necessidade de não ter que buscar a água no rio cada vez que ele tivesse sede. Ele começou a usar os primeiros povos, aquele povo da Mesopotâmia, no meio, Pótamos, rio, entre rios, aquela comunidade que se formou entre os rios Tigre e Eufrates, aquela comunidade começou a usar aquela terra úmida e fazer uns potes de maneira que ele pudesse trazer a água para junto dele, para não precisar sempre ir até o rio, para ter um lugar onde ele morasse mais seco, um lugar onde ele pudesse fazer com aquela terra úmida tijolos para construir sua casa. O homem foi sempre se deparando com problemas de maneira que ele tivesse uma vida melhor. E ele foi fazendo à medida que a necessidade se apresentasse. E a história do homem é uma história linda, e a história da matemática na história do homem é muito importante. Quando é que o homem começou a pensar, a ver a necessidade de era ele, a comunidade, o alimento para ele, o alimento para a comunidade, a água junto dele ou a água longe dele. Os problemas se colocavam e o homem buscava uma situação melhor para aquilo. Qual é a diferença do animal que também andava pelo mundo procurando comida e água, como o homem também? Qual era a diferença? Os dois procuravam água e alimento, mas o homem
quando começou a fazer a sua comunidade, quando começou a pensar em coisas para melhorar o seu tipo de vida, ele tinha, além do que o animal tem, ele tinha uma cabeça para pensar, e para pensar naquilo que melhoraria a sua vida e como as coisas ficariam para ele e para a comunidade. E quando eles começaram a ver que a comunidade crescia, que os rebanhos cresciam, que mais árvores tinham, eles começaram a sentir a necessidade de saber quantos elementos tem esse conjunto. Aí, pensando, eles sabiam o que era a unidade e o que era muitos, mas eles não sabiam contar. Aí eles começaram a ver o que seriam 2. Eles chegavam até um 3. E depois, se tinham muitos animais, quanto tinham, foi preciso haver uma ideia de saber que a cada um a quantidade ia aumentando. Chegou um dia que o homem provou matematicamente que todo número tem um sucessor. Mais um, mais um, mais um, mais um. E este homem, como Cantor, que decidiu um dia dizer que há infinitos números, ele foi tido como um louco. Como? Se nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós morremos, como é que os números não morrem? E ele defendia essa ideia e morreu numa casa de insanidade mental. Ele era tido como um louco, porque infringia aquilo. Nós, imagem e semelhança de Deus, morremos. E os números não morrem? O que significa isso? Então a gente foi vendo que a humanidade foi crescendo, que os problemas foram surgindo e o homem foi em busca de resolver esses problemas. E os problemas com ideias de pensamento, raciocínio, com ideias de consequente a cada número, mais um outro, com mais um. E o homem foi em vários lugares desta terra, as comunidades que se formaram, é interessante, passavam pelos mesmos problemas. E alguns ser humano, alguns homens conseguiam dar resposta e mostrar como é que aquilo podia evoluir. Bem, até que o tempo foi passando, o conhecimento foi passando de pais para filhos, quando aquilo viram que podia ser divulgado não só na família, mas para mais pessoas. Então eles começaram a pensar em como difundir e como contar essas coisas a mais gente, como é que essas coisas poderiam acontecer. O homem foi tendo necessidade de registrar essas coisas, passar a ter uma escrita para que mais gente soubesse daquelas coisas do que apenas para aqueles que estavam falando. E essa história do homem é uma história linda. A gente vê como as pessoas que escrevem ou que escreveram na história da evolução do homem, da evolução da ciência, da evolução da ciência matemática, tudo isso foi crescendo à medida que foram evoluindo essas ideias. E a matemática sempre esteve presente nessas coisas todas, em termos do seu poder de pensar e no seu poder de resolver aquela situação.
Então, resolução de problemas não é coisa nova. Resolução de problemas é coisa desde que começou a humanidade a crescer. E a gente via e vê, havia uma ideia religiosa de um Deus eterno, criador do céu e da terra, e que esta terra foi construída por esse Deus Todo-Poderoso, com o céu e uma população vivendo nesta terra. E, com esta colocação, aqueles passavam o seu conhecimento e a coisa ia evoluindo. E chegou alguém como Darwin, que disse, não, há um processo de evolução. Ele foi para as Ilhas Galápagos e lá ele via que os animais que saíam daquela ilha levavam o conhecimento. E que quando passavam para outra ilha, levavam o conhecimento e adquiriam o conhecimento daquele novo espaço, daquele novo lugar. E, então, com essa ideia, o Darwin falou na evolução. E essas duas ideias que a gente tem, a ideia religiosa e a ideia da evolução de Darwin, elas não são contraditórias. Harmonicamente, a gente vê isso. Em agosto do ano passado, eu fui para um congresso no Vaticano. Um dos meus filhos foi eleito membro da Academia Vaticana de Ciências e eu fui para lá para ver o que é que fazia naquele ambiente de uma pontifícia universidade, na ideia católica, o que esse pessoal falava a respeito da ciência e de como a coisa evoluía. E era um congresso de ciência no Vaticano. Essa primeira vez que o Vaticano se reuniu em termos de ciência foi em 1603. Houve um Papa que resolveu ver aquela posição da ciência e a posição religiosa que se tinha do mundo e das crenças todas. E a partir daí começaram a fazer novas realizações científicas, e nesta que nós fomos, em que eu tive muita vaidade, porque um dos meus filhos estava sendo eleito membro da academia e o outro brasileiro que faz parte dessa academia tinha sido meu aluno. Então eu me senti muito orgulhosa. Meu filho e meu aluno, Lourdes, que coisa boa, o que você está fazendo? Então me senti muito contente de ver aquilo em que eu via o meu filho recebendo e o outro que já tinha recebido na última reunião deles, que tinha sido o primeiro brasileiro. E nesse congresso tinha um monte de nobéis. Eu fui inscrita para poder participar desta reunião, mas apenas como ouvinte, eu não tinha direito à voz. E foram 2 dias, manhãs e tardes, com essas colocações. Coisas interessantíssimas, vários nobéis. A mulher da físico-química, Nobel, lá do lado da gente, conversando com a gente, muito natural tudo aquilo para mim. Eu só não tinha direito à fala, mas tinha direito a participar das coisas. E foi muito, muito interessante você perceber como você não tem que pôr a ciência e a religião. O pessoal está querendo fazer uma religião, harmonicamente postas. Você vai ver Newton, quando foi falar
da gravidade, da gravitação, o que Newton fez? Ele pôs no centro aquele Deus Criador. Ele era religioso e ele fazia as coisas pensando nisso. Lá ele sabia que um dia o homem ia vencer a gravidade da Terra e descer na Lua. Ele não pensava, mas o que ele deu início a tudo aquilo que ele fez. E nessa reunião eu fiquei muito contente de ver quem falava sobre medicina, dizendo, não basta descobrir a doença, é preciso curar a doença. Nós estamos agora, não adianta dizer que tem Alzheimer, que tem doenças desse tipo, nós temos que curar as doenças. E o que fazer para isso? A ciência vai nos levar a fazer isso. Então eu vibrei pensando, Lourdes, você precisou ter mais de 90 anos para ficar ouvindo isso, dessas pessoas que quebram a cabeça, que estudam, que pensam, e pensando num bem da humanidade. Então foi muito, muito bom para mim, mesmo sem direito à fala, ter ouvido aquelas pessoas falarem. Meu filho, na exposição que fez, ele fala numa vacina que o grupo dele, lá em Houston, está fabricando contra, no caso era a Covid, que estava ainda em moda, como é que estava a vacina deles e o que é que faziam. O grupo do meu filho trabalha com proteínas. Ele é um nome forte em termos de proteína. A alimentação do homem é a vida. Então, quanta matemática ele precisa saber para trabalhar nessas coisas que faz. Aquela da fisicoquímica, como que ela tem que saber aquilo para o bem da humanidade? Então, todos aqueles cientistas que estavam lá, eles estavam mostrando o que eles poderiam levar a partir de cada parte que eles estudassem da ciência, chegar nessas coisas. Então, eu pergunto, e qual é a nossa responsabilidade aqui? Nós somos educadores matemáticos. Qual é a grande preocupação que nós temos? Que o nosso aluno nem sempre aprende aquilo que ensinamos. Que nós nem sempre sabemos bem aquilo que ensinamos. Que nós cumprimos um programa de escola onde eu vou trabalhar numa área que eu não domino. Como é que eu posso ensinar o que eu não sei? Como é que eu posso levar alguém a aprender aquilo que eu não sei ensinar? Então eu fico muito preocupada quando eu comecei. Eu tenho uma vida longa, onde inicialmente eu era professora só do ensino fundamental e médio. Foi criada Rio Claro, nós viemos para cá em 1959. Meu marido era professor do ITA e foi convidado para criar a matemática de Rio Claro. Não era aqui, era na Avenida 30, que nós tínhamos um lugarzinho para trabalhar. E o Nelson tinha feito, enquanto era professor do ITA, ele fez o doutorado dele, e frente ao doutorado dele na USP, ele foi convidado para, junto com o professor Mário, criarem a matemática aqui. Tanto que este prédio tem o nome dele, Nelson Manuchique. Então, a gente teve uma vida interessante. Eu que deixei de ser professora, que eu ensinava no Instituto, enquanto o Nelson era professor do ITA, eu ensinava no Instituto de Educação, lá de São José dos Campos.
Eu dava aula no fundamental, no médio, e dava também no normal, porque nós tínhamos o clássico, o científico e o normal. E eu dava aula para esses 3 níveis e via que havia aqueles que eram do ensino fundamental básico. Como é que eles trabalhavam de maneira que as crianças entendessem? E aqueles que foram para o outro Fundamental 2, que era o primeiro grau, o segundo grau, ensino, escola secundária. Como é que as coisas eram? Então, dentro da minha vida, eu acompanhei muitas mudanças, mas em todas as mudanças, sempre houve resolução de problemas. Sempre. Então, o que significa resolver problemas? É dar uma resposta àquilo que foi feito? Problema é interrogação? Não. O problema é muito mais do que isso. Eu preciso usar o meu conhecimento prévio diante de uma situação que se me coloca como um problema, para criar coisas que eu possa levar a uma consequente resposta. E, enquanto eu fui aluna, no primeiro ano, eu era muito criança, meus irmãos mais velhos todos iam para a escola, e eu amolava a minha mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Só que precisava ter 7 anos para entrar no grupo. Eu morava em São Paulo e no bairro que eu morava tinha um único grupo escolar. Não era todo mundo que ia para a escola. Em geral, eram aqueles pais que queriam que o filho fosse para a escola. Mas a maioria queria que as crianças, já com 7 anos, estavam engraxando sapato, estavam ajudando em alguma farmácia, estavam fazendo. As crianças praticamente não tinham muita infância. Eles eram muitos filhos, de maneira que muitos filhos, cada um ganhando um pouco, a família tinha com que viver. Então era uma sociedade diferente. E na minha casa eu tive sorte de ter um pai que sempre teve muito respeito pela aprendizagem. Ele era um imigrante espanhol que casou com a minha mãe, uma outra imigrante espanhola. Então nós somos a geração de filhos de pais espanhóis. Eles se casaram no dia 3 de dezembro de 1921. A minha irmã mais velha nasceu em 1923 e eu, que fui a 5ª filha, pois teve só um depois de mim, nasci em 1931. E a minha irmã mais velha tinha 8 anos mais que eu. E a gente tinha uma família, nós não éramos ricos, mas nós tínhamos uma vida boa, nós tínhamos uma casa boa. Nós tivemos naquela comunidade a primeira família que teve um rádio. Meu pai, que gostava de saber as coisas, ouvia pelo rádio a BBC de Londres para saber as notícias que o mundo contava. E a gente tinha um ambiente familiar dedicado à escola. Nós tínhamos um quarto de estudos na minha casa, com lousa, com mesa de cada um, com armário, com janelas. Meu pai queria que a gente fosse para a escola, numa condição de que mulher era para ser dona de casa, precisava saber cozinhar bem, cuidar da roupa, cuidar dos filhos e viver. E a minha irmã mais velha, que nasceu em 1923, fez o primário e o professor do primário disse: Seu José, a sua filha é muito inteligente, ela deve fazer o ginásio. Nossa, é um absurdo! Já sabia ler e escrever, tinha feito até o 4º ano primário.
continuar na escola, não, ela precisa aprender a cozinhar, precisa cuidar de casa, vai ter filhos. Era essa a mentalidade, principalmente para as mulheres, né? E a minha irmã, quando meu pai ouviu aquilo, ele disse, minha filha é inteligente, então ela vai fazer um ginásio, sem saber bem o que era um ginásio. Havia um único ginásio do Estado em São Paulo naquela ocasião. Ficava na Rua do Carmo, perto da Praça da Sé, e esse ginásio de Estado era o primeiro e único que havia naquela ocasião. E a minha irmã fez o exame de admissão e entrou nesse ginásio. Bem, ela entrando no ginásio, tinha 5 anos na ocasião, não tinha escola secundária, e ela queria continuar. A USP tinha sido criada em 1934, e ela então procurou saber o que havia. E como não havia a escola secundária, a USP oferecia uns pré-universitários, onde você ia à USP e sabia o que é que eles ofereciam e você escolhia uma área que quisesse. Como naquela ocasião a gente tinha o latim como uma disciplina regular, você fazia o português, o latim e as outras disciplinas, latim e matemática é o que mais reprovava. E a minha irmã, quando foi para a USP, ela viu que havia um curso de letras clássicas, português, latim e grego. E ela fez esse curso, tendo feito um pré-universitário, foi depois fazer esse curso. E aquilo, os amigos do meu pai ficavam assustados, mas o que você quer fazer dessa filha? Bem, quando ela quer estudar, ela vai estudar. E ele conseguia entender que isso era importante. O meu irmão, o segundo, foi fazer politécnica. A terceira já ela gostava mais de coisas de casa, fez um curso profissionalizante, que havia escola nesse tempo, e foi fazer o conservatório, fez os 9 anos do conservatório, fazendo piano. O outro era mais vagabundão. O quarto, esse era o mais bonito de casa, o menor que ainda já tinha namorada, não era aquele bem de estudar. O mais velho, que era muito bom, se chamava aquele Rubens, é um burrão, não sabe nada, mas só quer saber das meninas na rua. Então nós tínhamos as brigas de família com essas coisas que apareceram com os diferentes filhos. E como eu tive, a minha mãe teve os 4 primeiros em 5 anos. E só depois de 4 anos eu nasci e fui a quinta. Então eu era a menininha da família. Mas eu via todos os meus irmãos levantarem cedo. Um precisava cuidar das galinhas que tinha em casa e não ia para a escola sem fazer o trabalho dele. As 2 meninas faziam, nós morávamos no sobrado, elas faziam a limpeza toda da casa e de fora antes de ir para a escola. E eu era pequenininha, então era mais mimada, inclusive pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos. E um dia eu falei para minha mãe, eu quero ir para a escola. Mas você tem 5 anos, como é que você vai para a escola? Precisa de 7 anos. Mas eu quero ir para a escola. Eles vão para a escola, eu quero ir para a escola. E estava, como eu sou de 2 de julho, você tinha que fazer 7 anos até 30 de julho. Por 2 dias eu perdia o ano. Mas teve uma senhora que era professora do grupo escolar que havia lá no nosso bairro, que ela ficou viúva e tinha 4 filhos. E ela precisava ganhar mais dinheiro, além do que ela ganhava no grupo. E ela resolveu criar uma escola privada, que se chamava Externato Pestalozzi.
Pestalozzi era um educador, não era um educador italiano, e a quem ela tinha muito respeito. Então, nós tínhamos a escola que era o Externato Pestalozzi. E ela era uma mágica, era polivalente. Na casa dela tinha uma fila para o primeiro ano, uma fila para o segundo, uma fila para o terceiro, uma fila para o quarto. Enquanto ela dava aula para o primeiro ano, segundo, terceiro e quarto tinha tarefa. Quando ela terminava de fazer aquela parte da aula com o primeiro, pegava o segundo, o primeiro ficava com tarefa. E a gente tinha que fazer as coisas sozinhos, porque ela estava dando aula para outra série, para outra turma, de outro nível. E aquilo não atrapalhava. Eu não sei que mágica ela fazia. A gente aprendia português, sabia o que era uma descrição, o que era uma composição, o que era uma narração, o que era escrever um bilhete. Tudo isso a gente sabia. E tinha que fazer sozinha enquanto ela deixava a tarefa. Matemática, ela dava o que precisava fazer e deixava problemas. E problema, ela fazia uma linha horizontal e uma linha vertical, escrito indicação e solução. E a gente lia o problema e tinha que escrever. O problema está pedindo para juntar isto com isso. Você tinha que escrever na nossa língua o que tínhamos que fazer, na indicação. E aquela operação a gente fazia continha na solução. Depois pegava aquele resultado, agora o problema pediu para fazer tal coisa. Escrevíamos o que nós pensávamos, nem sempre certo, nem sempre a melhor coisa, mas aquilo que a gente entendia. Então a gente descrevia o que tinha que fazer e depois tinha a continha. Com isso, é o que eu faço agora quando eu falo da resolução de problemas dentro da nossa linha. Eu preciso ler, entender o que o problema falou, conhecer todas as palavras que estão lá, perceber o que é dado pelo problema e como eu sou levada a executar aquelas coisas. E aquilo a dona Florinda fazia na escolinha dela, que era na casa dela, num galpão, que mais ou menos esse tamanho, onde os alunos que iam lá, ela trabalhava para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Bem, eu fiz o primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Terminei com 9,5 e só podia entrar no ginásio com 11. Mas meu pai tinha uma empresa que, dentro de toda falta de escola do meu pai, ele tinha uma cabeça muito boa. Naquela ocasião, ele criou 22 tipos de máquinas trabalhando com ferro e metais. E ele criou essas máquinas para indústrias metalúrgicas, que faziam torneiras, canos, tudo em termos de metal. Ele criou planas, todo revólver, todo mecânico, máquinas de furar. Ele foi criando máquinas para fazer com que essas indústrias produzissem o material. É uma pessoa que não tinha tido formação escolar para isso, mas tinha cabeça para pensar no que fazer. E, com isso, meu pai nos dava uma vida boa, não éramos ricos, mas não nos faltava nada. Na nossa casa, teve a primeira casa no bairro que tinha uma geladeira. Nós tínhamos carro. O carro do meu pai, a placa era 3001. Era o número de carros da cidade toda, 3001. Era praticamente do estado,
que São Paulo era mais, que tinha mais carros. Então a nossa vida foi uma vida cômoda, mas nós éramos cobrados naquilo que nós fazíamos ou precisávamos fazer. E aquela ideia da Dona Florinda de deixar os problemas para nós tínhamos que pensar, que ler, que entender aquilo sempre ficou na minha cabeça, que era a resolução de problemas, era aquilo. Mas veio uma coisa que se chamou educação. Quem é o pai da educação matemática? Félix Klein. Por que ele é o pai da educação matemática? Porque quando ele fez um concurso para entrar numa universidade como titular, na hora de tomar posse, ele fez um discurso, esperavam que ele falasse em singularidades e teoria dos números, que era a área que ele trabalhava, mas ao invés de falar nisso, ele resolveu falar com a professora, principalmente, era a mulher, que a professora que ensinasse os alunos na matemática básica, que soubessem aquela matemática. E ele escreveu um livro que se chamava A Matemática Elementar sob o ponto de vista avançado. Isto é, não é fazer a matemática, é saber por que faz a matemática e justificar por que faz. E foi ele quem praticamente jogou essa ideia da educação no trabalho com a matemática. E a gente foi vendo que aí os grupos foram evoluindo, a coisa foi crescendo, mas nunca deixou de ter resolução de problemas. Aí as coisas passam e vão tendo, como a gente diz, vai evoluindo e você vai aprendendo e vai fazendo, novos problemas vão surgindo e a gente vai fazendo as coisas. E nós chegamos a um ponto de termos uma licenciatura e um bacharelado nos cursos de matemática. O que é o bacharelado? O egresso do bacharelado é um aluno que vai sair como profissional, que vai fazer mais matemática, vai resolver problemas novos. Esse é o bacharel. E o licenciado, aquele que faz licenciatura, ele sai para ser professor em sala de aula. Só que o estranho é que, quando você vai falar em formador de professores, você pega o bacharel, porque o licenciado não pode dar aula no curso superior, então pega o bacharel. Então começam as coisas, o bacharel que deve criar matemática vai ensinar o professor a dar aula. Então começam a ver as contraposições. Aquele que vai para a sala de aula, vai para a sala de aula das classes mais aqui, mas para formar aquele tem que ser o bacharel, reconhecendo que ele tem mais matemática. E a gente vê que vai formar alguém que vai trabalhar com educação matemática, a maioria porque são bacharéis, e não aquele que fez o trabalho da sala de aula. Então há umas coisas que são meio incompatíveis, que não dão certo. E quando o Rio Claro resolveu ou aceitou ter um curso de matemática, nessa colocação de ter um curso de matemática, os alunos que vieram para cá para fazer o curso de matemática eram de duas classes.
Havia aqueles que queriam fazer matemática e havia aqueles que queriam ser professores de matemática. E as cabeças são diferentes. A matemática é uma ciência de padrão e ordem. Padrão, coisa que se repete, e ordem que tem crescendo ou decrescendo, como as coisas se colocam. Então, quando veio a educação matemática a partir do Felix Klein, quando começaram a pensar em formas de ensinar, começaram a ver de que maneira a coisa poderia evoluir. E os Estados Unidos, que não são um país de bobos, né, mas sabem aproveitar o resto do mundo, eu falo isso porque eu tenho um monte de netos formados no Brasil, filhos formados no Brasil e que foram trabalhar fora. Tenho raiva disso. Gente boa que devia ficar aqui para fazer o Brasil crescer, vai embora servir, mas tendo trabalho feito aqui. Escola pública. Meus filhos fizeram só escola pública. E um foi para lá, está lá há mais de quase 40 anos. Outros estão, estou com um dos meus 13 netos, 11 estão fora do país. 10 nos Estados Unidos e uma em Oxford, na Inglaterra. Eu fico pensando, por que é isso? Será que nós não precisamos de gente, também de gente boa? Será que forma eles têm que sair para mostrar que eles são bons ou que eles fazem aquilo? Fico muito brava com isso. Então eu digo, nós que acreditamos numa educação matemática, como é que nós trabalhamos com os nossos alunos? Como é que nós fazemos? Eu estou agora dando uma disciplina. Uma das alunas, que está até aqui, disse, a senhora sabe resolver extrair uma raiz quadrada? Eu disse, eu sei. Eu não consigo entender, ela me diz, eu não consigo entender aquela regra. Faz um quadrado desse, pega 2 vezes o quadrado, compara, não entendo aquelas regras. Não, você não sabe a matemática, você não sabe matemática. Você aprendeu uma coisa que chama os produtos notáveis. Você já usou isso na vida? Nunca. Decorei que A mais B ao quadrado é A2 mais 2AB menos B2. Decorei que A menos B ao quadrado é A2 menos 2AB menos B2. Decorei que A mais B vezes A menos B dá A2 menos B2. Decorei. E você nunca usou? Não, por isso você não sabe extrair a raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? E o que é um quadrado? Você sabe que a adição e subtração acontecem na reta? Que a multiplicação e a divisão acontecem no plano? E que a potenciação, radiciação e logaritmação acontecem no espaço? Por quê? Porque o homem se viu vivendo nesse espaço tridimensional, viu que há coisas que acontecem no plano e viu as coisas que acontecem na reta. A gente não sabe associar a geometria à aritmética e muito menos a álgebra, a geometria e a aritmética. Porque a gente vai, eu sou professor de álgebra, não falo nada de geometria, aquele é outro professor, aquele vai falar de números, aquele vai falar de análise combinatória, estatística. A gente é formado em pedacinhos, e a matemática é tudo. Então, esse tudo que nós deveríamos fazer, a licenciatura deveria levar os alunos a perceberem essas coisas. Que quando eu tenho um quadradinho,
eu chamo de unidade. Depois eu pego esse quadradinho e estendo numa reta, eu tenho uma dezena, outra unidade. 1, dezena, 0 unidades. Se eu pego essa dezena e corto num plano, eu vou ter 10, 20, 30, eu vou ter outra unidade. 1, uma centena, 0 dezenas e 0 unidades. E se eu suspender na terceira dimensão, na reta era comprimento, no plano eu tenho comprimento, largura, no espaço eu tenho comprimento, largura e altura. Eu faço a diferença. O 0 na reta é 0, no plano ele é 0, 0, no espaço ele é 0, 0, 0. Eu estou no R, no R2 ou no R3. E essas coisas a gente não fala para os alunos. A gente vai ensinar cálculo. E quando eles não entendem a noção de limite, vão mal para o cálculo. Não têm ideia do que as coisas são feitas. Então, nós teríamos que mudar a licenciatura de maneira que as coisas que eles vão ensinar, onde elas estão? Por que o aluno se atrapalha com perímetro, área e volume? Porque eles não percebem essa passagem da reta para o plano, para o espaço. É onde nós vivemos. E aí aparecem os grandes matemáticos que viam o mundo, que sabiam situar-se, descobrindo as coisas que têm. Então eu fico muito cansada, às vezes, de ver como nós deveríamos trabalhar, principalmente aqui, que nós somos um grupo de educação matemática, que nós temos uma teoria e nós temos uma prática. A teoria aplica aquela teoria aqui, e esta prática necessita desta teoria. Como é que essas coisas estão feitas, estão trabalhadas na licenciatura? A gente quer ver o aluno pensando nestas coisas, porque é isso que ele vai ensinar. Então, esta menina que me perguntou se eu sabia extrair a raiz quadrada, eu disse, você aprendeu o produto notável, que fala que A mais B ao quadrado é A2 mais 2AB mais B2? Então, usa a propriedade inversa, a operação inversa. A raiz quadrada de A2 mais 2AB mais B2 é igual a A mais B. O A, que é o primeiro número, o B é aquele que eu vou calcular. E aí tem no A2 mais 2AB mais B2, primeiro você vai ver o quadrado que cabe aqui. Eleva ao quadrado e tira desse número. Agora você vai fazer o 2AB mais B2. A2 mais 2AB mais B2. Tem um B que você põe em evidência e vai ficar AB mais B. E esse B é aquele que você vai procurar saber qual é o que vai para a classe seguinte. E faz a pedrinha, A2 mais 2AB mais B2. País tem a regra, pega aqui, acha o maior quadrado aqui, tira desse, vê o que sobrou. Baixa um grupinho de 2. Por que baixa um grupinho de 2? Porque os quadrados de 1 a 9 ou tem um algarismo ou tem 2. Então, quando eu vou extrair uma regra, não é como na divisão, que a gente baixa um elemento por vez. Na raiz quadrada, você baixa o bloquinho de 2 elementos. Tudo tem justificativa.
Se eu quiser decorar a regra, não cabe na cabeça da gente, mas pensar cabe. Então eu fico pensando como é que ficam os professores que vão ensinar as crianças nos primeiros anos. Eles vão fazer a adição e falam, vamos fazer a operação adição. Para mim, quando eu era criança, a primeira vez que eu ouvi falar de operação era um médico que tinha feito uma operação numa minha amiga que teve uma apendicite. Então, o médico fazia uma operação. Então, para mim, operação era uma cirurgia. Quando a professora falou, vamos fazer a operação adição, eu falei, epa, onde está o médico nisso? Operação era coisa de médico. Eu não conseguia. Ninguém dizia que operação, eu estou fazendo uma transformação. Há uma coisa que fala da adição, eu vou juntar coisas. Então, quando eu junto 3 balas com 5 balas, eu vou transformar num pacote com 8 balas. Isso foi feito uma operação, ela levou a uma transformação. E a subtração é a operação inversa. O que é a operação inversa? Ela desfaz o que aquela direta fez. Então, adição e sua inversa subtração na reta. Aí eu vou para a multiplicação, porque na adição eu juntei coisas ou tirei coisas. Quando a gente ensina a criança, tinha que ensinar adição e subtração ao mesmo tempo, porque são as 2 operações. Por exemplo, eu tenho 3 balas, ganhei 5 balas, com quantas balas eu fiquei? A soma, o resultado da adição. Mas eu poderia dizer quantas balas você tinha quando ganhou 5 e ficou com 8. A mesma situação. Aí outra ideia que eu estou colocando. Ou, quando você tinha 3 balas, quantas você ganhou para ficar com 8 balas? Deixa a criança pensar nestas coisas, neste jogo. Quem é que eu juntei, de onde eu tirei, como é que eu pus? Mas não, a gente vai ensinar continha. E diz que o aluno que é bom em fazer conta, esse sabe matemática. Mas não é verdade. É quem sabe pensar. E esse pensar, a gente não trabalha com os professores, nem no ensino elementar 1, o fundamental 1, o elementar, o fundamental 2, do 5º ao 9º ano, depois o ensino médio. Quando eu comecei a trabalhar na José dos Campos, a gente tinha o ginásio, o colégio e o curso normal. O professor fazia 3 anos de matemática na escola secundária. Hoje, ele faz tudo, até o ensino médio, sem ter feito uma prática, e vai depois ensinar as crianças a fazer matemática. Então, a minha colocação hoje é que quando eu vim para Rio Claro, e eu saí de um doutorado, em que o meu doutorado eu resolvi equações diferenciais funcionais. Qual é a diferença das equações diferenciais? As funcionais são chamadas também com retardamento no tempo, gente, as retardadas. E essas equações, o que acontece? Se eu souber um pouco antes como alguma coisa a respeito da trajetória que eu vou descrever, conhecendo um pouco do passado, eu posso saber como ela vai se comportar no futuro. E quando
E isso aconteceu nos anos 60, quando Nelson foi convidado para trabalhar com um grupo nos Estados Unidos que queriam saber por que a Rússia tinha posto o Sputnik no espaço e os Estados Unidos não tinham conseguido. Espionagem daqui e de lá, viram que os russos tinham mais equações diferenciais do que os Estados Unidos. Então, eles formaram um grupo de 40 matemáticos do mundo só para estudar equações diferenciais e aí poder pensar em pôr um homem na Lua. Foi uma coisa, era uma questão de poder. A Rússia mandou, pôs o Sputnik, e nós, o que fizemos? Nós temos que pôr o homem na Lua. Então, vamos estudar equações diferenciais para saber disso. E foi o que o Nelson trouxe para o Brasil, as equações diferenciais funcionais, e foi quando eu fiz o meu doutorado. Então, quando eu fiz o meu doutorado, eu não senti nenhum orgulho muito grande de ter feito aquilo, porque aquilo era questão de poder. Os países que queriam quem estava na frente, mandar e mandar, não era o bem do mundo ou das pessoas do mundo. E eu queria pensar na escola e ver como é que a criança podia aprender. Por que meus filhos tinham aprendido e por que outros filhos não tinham aprendido? O que tinha sido diferente aqui e lá? Eles fizeram escola pública e a gente acompanhava em casa. Então, eu pergunto, eu estou aqui desde 1989. Eu me aposentei na USP em 1986. E nós estávamos recebendo alunos na escola de engenharia da USP, cada vez com menos matemática, menos conhecimento daquela matemática que deviam saber. E quando eu me aposentei, eu resolvi ir para a sala de aula. Larguei o doutorado, larguei as minhas equações diferenciais e fui para uma escola que ensinava no ensino médio. E vi que realmente os alunos ou tinham medo de resolver problemas ou não conseguiam resolver. O que é que faltava? E eu comecei a fazer da minha sala de aula o meu ambiente de pesquisa. O que aconteceu, o que é que falta, como é que faz. E comecei a fazer aquilo que a dona Florinda falava. Dá um problema e deixa que ele pense o que tem que fazer. Pode ser que ele não pense o certo. Pode ser que ele pense o certo ou um caminho diferente daquele que você pensou. Então, por isso, onde é que está o meu problema? Está no saquinho. Eu vou terminar logo, mas queria só que vocês tivessem um problema. Você distribui a língua? Eu vou dar uma folha para alguns. Quem pegar, por favor, seja honesto. Não olhe a segunda folha. Não sei se tem para Não olhem a folha seguinte. Olhem só a primeira folha. Sejam honestos. Dá para mudar essa aqui já foi necessária. Posso fazer coisa aqui? Por favor, essa do Santo André, Carol, Olhem só a primeira folha. será que você já viu?
as 5 figuras abaixo. Solucione ou selecione a que for diferente de todas as outras. Sejam honestos. Quem achou que é a A? Quem achou que é a B? Quem achou que é a C? Quem achou que é a D? Quem achou que é a E? Levanta a mão quem achou que é a A. Quem achou que é a A? Quem achou que é a B? Olha quantos acharam a B. Quem achou a C? Quem achou a D? Vocês estão ganhando? Não teve para todo mundo. Não tem mais? Já eu dou para vocês depois. Veja, tem essas 5 figuras. Eu quero que diga qual é a diferença e por quê. A maioria achou que a D, porque só tem linhas retas. A é a única que não tem ruptura. Pega a C, é a única que tem uma concavidade. Pega a D, tem linha reta e curva. Pega o E, é um triângulo que se espraiou e formou esta figura. Então, se vocês agora vão para a folha seguinte, ele vai dizer o seguinte: quem criou esse problema está escrito assim: aprendendo a pensar. Onde se aprende a pensar? Uma fonte importante são os estudos formais da escola. Através da educação, você aprende o que é adequado e o que não é. Aprende muitas das perguntas que usa para sondar teu ambiente. Aprende onde buscar informações, a que tipo de ideias prestar atenção e como pensar sobre elas. Em suma, seu treinamento educacional fornece muitos dos conceitos que você usa para ordenar e compreender o mundo. E por falar em educação, como é que foi que você se saiu no exercício das 5 figuras da página anterior? Se apontou a figura B, parabéns! Você escolheu a resposta certa. A figura B é a única que só tem linhas retas. Cumprimente-se com uma batidinha nas louças e diz: você acertou. Pode dizer também, porém, que você tem escolhido a letra C, por ser a única assimétrica. Se tem isso, também está. Se for isso, também está certo. Ela é a única que é assimétrica. Aí diz, então C seria a resposta certa. A figura A também é defensável, pois é a única que tem pontos de ruptura. Portanto, A é a resposta certa. E que tal a outra, qual é? A D? Só ela tem uma linha curva e uma linha reta. Portanto, D também é a resposta certa. E a resposta E, entre outras coisas, ela é a única que parece a projeção de um triângulo não euclidiano sobre o espaço euclidiano. Também é a resposta certa. Em outras palavras, todas são certas, dependendo do ponto de vista. Aí continua. Quase todo o nosso sistema educacional, porém, o objetivo é ensinar as pessoas
uma única resposta certa. Na época em que a média das pessoas... na época em que a média das pessoas termina a faculdade, o rapaz ou a moça terá feito mais de 2.600 testes, exames e provas muito semelhantes ao exercício que vocês acabaram de fazer. E é dessa maneira que a abordagem da resposta certa fica profundamente enraizada em nossa maneira de pensar. Isso pode ser ótimo em alguns problemas de matemática, que realmente só tem uma resposta certa. O problema é que a vida geralmente não é assim. A vida é ambígua. Nela existem muitas respostas certas e todas dependem do que você está procurando. Mas se pensar que só existe uma resposta certa ou correta, é óbvio que você vai parar de procurar outras, aí vai procurar outras e, portanto, só vai encontrar uma. Então, vejam, o que acontece, esse exercício mostrou que, dependendo do que você observou, você poderia ter mais do que uma resposta. Mas o que a gente faz um gabarito, A, B, C, D, E. É E, respondeu E, ganhou a nota. É C, dá o C, Não, nós temos que pensar. Outro dia, o meu bisneto, que tem 7 anos agora, ele tinha 6 na ocasião, a professora deu para fazer umas continhas, uma adição e subtração. E ele fez as continhas e a professora diz: escrevam por que você pensou assim. E ele escreveu: eu usei a cabeça. Fez uma cabeça e pôs as continhas todas na cabeça. Eu usei a cabeça. Então, de que maneira ele quis expressar-se? Eu pensei, mas eu usei a cabeça. Então, eu vejo que, às vezes, a gente, diante de um problema, esquece de usar a cabeça, vai usar a regrinha que nos deram. Então, quem me perguntou como é que extraía a raiz quadrada, eu mostrei que precisava saber matemática, que a raiz quadrada de A2 mais 2AB mais B2 era igual a A mais B. Se o número que eu dei para eles era 729, qual era a raiz quadrada de 729? Eu separo da direita para a esquerda, eu marquei um grupinho com 29 e o outro só tinha 7. Então, eu vou ver qual é o maior quadrado que cabe em 7. Era 4. Logo, a raiz quadrada vai ser 2. 2 ao quadrado deu 4. Embaixo das dezenas aqui, do grupo, segundo grupo, sobrou 3. Aí eu baixo, como estou no terceiro lance, eu estou na extração de raízes, eu vou trabalhar com os bloquinhos de 2. Quando eu estou na divisão, eu separo 1 por 1, baixa 1. Na extração, eu baixo 2, porque eu estou já no terceiro lance e não naquele segundo lance. Então, tudo se justifica. E aí eu precisei, na hora que vocês estavam fazendo, você e a sua colega, estavam lá, ela disse: mas eu estou olhando como a senhora fez. Ela queria uma regrinha, ela não queria pensar. Eu estou olhando como a senhora fez. Então, agora a senhora fez isso, veja, a gente prepara o aluno para obedecer as regrinhas e não para pensar. E esse pensar, a gente começa a dar no começo. Deixar fazer o que o Matias fez. Eu usei a cabeça. Eu pensei. E a gente, às vezes, não dá essa chance.
Por isso é que eu reclamo, às vezes, quando nós fazemos a reunião, eu digo, e nós somos um grupo de resolução de problemas, dentro de um grupo que trabalha educação matemática. Então, quando eu larguei as minhas equações diferenciais e decidi que eu ia fazer aquilo que sempre na vida eu gostei, era de ser uma professora que se fizesse entendida pelo aluno, que admitisse que o aluno dissesse, professor, eu não entendi o que você falou, fala 2 vezes, fala 3 vezes, mas fala de maneira diferente, não fala sempre a mesma coisa. Então eu comecei a ver uma porção de coisas que eu tinha vivido nesses anos todos, enquanto Rio Claro, nós tínhamos 2 linhas dos alunos, aqueles que queriam fazer matemática e aqueles que queriam ser professores de matemática. Então, eu estava nesse grupo, inclusive eu dava atenção aos alunos da psicologia, da parte de pedagogia, que também eles fugiam muitas vezes da matemática. Então a gente tinha os 2 ambientes. Quando eu saí daqui, sabe por que eu saí? Porque eu não defendi o meu doutorado em 5 anos. Eles viram, nós viemos para cá, alguns eram doutores e já eram os titulares, mas pegaram os auxiliares de ensino que não tinham feito doutorado em 5 anos. E meu contrato não foi renovado. Isto é, eu fui demitida de Rio Claro. Me mandaram embora, não renovamos o contrato. E eu me senti abandonada. Passei um ano muito ruim. O Nelson queria também pedir demissão. Não, eu fui demitida, você não. Eu estava dando uma aula de cálculo quando uma aluna me aparece, olha o que saiu no Diário Oficial, seu contrato não foi renovado. Isso era maio e meu contrato tinha terminado em fevereiro. Me deixaram dando aula, mas não estava mais servindo. Aí, claro, subi, lá era as salas de aula eram no 2º andar, subi e fui juntar minhas coisas e foi um ano difícil para mim. Foi muito ruim, mas foi interessante que a cidade me deu apoio, as pessoas achavam ruim, os alunos fizeram um movimento, mas eu tinha sido demitida. Aí o pessoal de São Carlos, que queria muito o Nelson por causa das equações funcionais que ele tinha trazido para o Brasil, o pessoal começou a insistir com o Nelson para que ele fosse para São Carlos. E, de contrapeso, eles me levariam. Eu tenho brios. Ou eu vou pelo que eu sou, ou eu não vou. Não só porque eu sou a mulher do Nelson. Fiquei muito brava quando eu percebi isso. Até que eles me convencessem que não, que eles tinham ouvido falar dos alunos, dos professores aqui, que todos gostavam muito da minha aula, até que acabei aceitando aquilo e no ano de 66 saímos daqui e fomos para a escola de engenharia. Quando chega lá eu digo, se eu não conseguir ficar no lugar onde eu queria formar professores melhores, o que eu vou fazer numa escola de engenharia se eu não sei nem o que é engenharia? Aí eu fui descobrir que fazer engenharia, você vai fazer uso de coisas que existem para produzir coisas boas para a humanidade. Você tem o tijolo, areia, ferro, cimento, vai fazer uma casa. Engenharia é isto. E nós tínhamos que ver a matemática
para o ensino assim, pegar coisas conhecidas, meu conhecimento prévio, trabalhar sobre eles e construir matemática nova. Aí eu via que a minha resolução de problemas resolvia essas coisas. E fui uma vez para os Estados Unidos e fui recebida por um casal onde ela já tinha sido a coordenadora do ICTN, Conselho Nacional de Professores lá, Judith Salder, e o marido dela, Léo Salder, que era um algebrista. Me receberam e depois, numa conversa lá, eu percebi que eles só me receberam porque meu filho era professor da Universidade da Califórnia. E a Universidade da Califórnia era melhor do que aquela universidade pequena que falava de ensino e educação. Então, eu acabei sendo membro, trabalhando nesse grupo, não como convidada, mas como oferecida. E foi muito bom, porque eles trabalhavam muito bem resolução de problemas. E um problema interessante é que a Judith estava trabalhando com professores, os bons professores daquele distrito escolar, partindo do que eles sabiam a respeito de resolução de problemas. E numa das aulas foi interessante porque ela disse, se um aluno aparecesse para você e pusesse 3/5, mais 5/8 igual a 8 sobre 13, o que você diria? E a maioria daqueles, quase todos aqueles professores diziam que está errado, porque não é assim que soma frações. Ela disse, bem, mas e se esse aluno dissesse a você, eu fui jogar bola ao cesto, e eu joguei 5 bolas e acertei 3. Depois, mais tarde, eu vou lá mesmo, jogo 8 bolas e acertei 5. Quantas bolas eu joguei? 13. Quantas eu acertei? 8. Vira uma professora e diz, graças a Deus que nunca nenhum aluno meu falou isso. Porque quando eu ensinei a somar frações era diferente. Eu tinha que fazer 3 laranjas mais 5 bananas, eu não posso somar. Mas se eu disser que elas são frutas, eu posso. Então era mudar o conceito. Como é que eu podia fazer aquilo para fazer aquela coisa que eles fizeram? Então aquilo começou a me deixar animada. E quando eu voltei de lá, havia um convite para que eu viesse trabalhar na pós-graduação aqui. Então eu comecei a dar força àquilo que eu sempre acreditei. Trabalhe a partir de problema. Problema é ponto de partida, não é ponto de chegada. Eu não ensino matemática para resolver problemas. Eu parto de um problema para construir uma matemática nova. E com isso, eu comecei a trabalhar e comecei a ver que ensino e aprendizagem eram coisas que tinham que acontecer simultaneamente. Enquanto eu a ensino, o aluno deve aprender. E posteriormente, em 2002, nós tivemos uma tese sobre avaliação e nós fizemos a avaliação integrada ao ensino, promovendo a aprendizagem. Foi uma batalha. Só o fato de eu escrever ensino, hífen, aprendizagem, fez isso como uma palavra composta que não era ensino e não era aprendizagem só, mas era uma coisa simultânea, acontecer enquanto o professor ensina, o aluno deve aprender. E depois foi aquilo, pegue a avaliação
avalia o trabalho do professor, avalia o trabalho do aluno e vê se isto esteve integrado, promovendo a aprendizagem. Aí eu fui mais ousada e pus ensino, tracinho, aprendizagem, tracinho, avaliação. E com isso, a minha linha é que o problema é ponto de partida e eu tenho, porque eu dou um problema, o aluno tem que entender o problema, principalmente as palavras. Se eu não sei o que quer dizer a adição, não adianta pôr o mais singular. Eu preciso saber o que é adição. Eu preciso saber o que é um logaritmo. Eu preciso saber o que é uma raiz quadrada. Então, essas coisas começaram a fazer para mim muito sentido. E criei um grupo, o GTF, Grupo de Trabalho, Estudo e Resolução de Problemas, e que esse trabalho teria que ser um trabalho ligando a teoria e a prática, com uma metodologia. E nós criamos a metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática, através da resolução do problema. O de é muito importante. Através de quer dizer ao longo de. Não é através, é através de. Enquanto eu estou resolvendo o problema, eu estou construindo conhecimento matemático. E isso tomou forma, nós conseguimos fazer até agora 5 seminários sobre resolução de problemas, nós produzimos vários livros. Isso aqui é uma das coisas interessantes. O professor de matemática tem que saber estas perguntas: why, what and how. Por quê, o que e como. Nós temos que saber isto. Por que eu estou fazendo isto? O que é que eu faço para isto? E como eu faço? Então, essas 3 coisas todo professor tem que ter. Por quê, o que e como. Why, what and how. E esse foi o primeiro livro do Polya, que em 1945 ele disse que resolução de problemas tinha que ser o foco da matemática escolar. Aí começaram a sair os volumes do MCTM, todo em termos disso, eu tenho todo esse material, e saíram os nossos livrinhos. A primeira edição, nós falamos com 2 partes. Nós fizemos uma parte de teoria e uma parte de aplicação. Esse livro, primeiro, foi apoiado nos parâmetros curriculares nacionais. E a segunda edição saiu apoiada. A nossa metodologia atendeu a todas as necessidades dos parâmetros curriculares, e nesta segunda edição ela atende a todas as colocações da BNCC. E nós tivemos este livro aqui, que eu gosto muito, Perspectivas para a Resolução de Problemas. É um trabalho que nós temos com estrangeiros e nacionais trabalhando nisso. Então, essas coisas que a gente foi fazendo foram coisas que foram acontecendo e que a nossa luta foi uma ocasião para criarmos aqui em Rio Claro uma área de resolução de problemas. Foi muito difícil. Havia pessoas que não concordavam. Quem é ela para querer uma área? Eu não queria uma área para mim, eu queria uma área para a educação.
as pessoas que eram contra mim, eu dizia, cria você uma área. Eu estou oferecendo alguma coisa que eu acredito. Foi uma coisa, foi difícil, eu levei 2 anos para criar essa área. E diz o professor Oli, depois que a senhora criou aquela área, a nossa pós-graduação cresceu. Eu fiquei feliz quando ele disse isso, porque eu não pretendia mudar as coisas, eu queria pôr mais alguma coisa. Então, nós tivemos essa área, que ela está funcionando, nós temos um grupo que trabalha, o nosso grupo se distribuiu pelo país, nós temos em Santa Maria, nós temos em Cornélio, Santa Maria no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de Cornélio Procópio no Paraná, nós temos um grupo de São Paulo, um grupo grande da Norma Levato na Unisul, nós temos o Silvano lá na Paraíba com o grupo dele, temos o grupo do Nilton em Goiânia, temos o grupo da Célia na Bahia, temos onde mais? Temos o nosso grupo aqui e muitos lugares que trabalham com a nossa linha. Então eu acho que Rio Claro, por ter criado essa área e depois os outros filhotes pelo Brasil, foi uma colaboração. A educação matemática. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, professora, pela sua fala agora. Abrimos espaço para as perguntas. Boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer esta aula que a professora acaba aqui de nos dar, né? E esse todo percurso da professora na educação matemática. Mas eu gostaria só de colocar aqui 2 questionamentos, né? Tendo em conta a pertinência deste campo de resolução de problemas e o seu impacto na educação matemática, queria assim entender Se eu estou entendendo que dá. Queria assim entender da professora de que forma a gente pode trabalhar a resolução de problemas de modo que essa resolução de problemas seja significativo para os alunos, de modo que haja aqui a questão do desenvolvimento do pensamento superior. Falando de pensamento superior, estou falando do pensamento crítico e o pensamento criativo. O segundo questionamento tendo em conta este percurso todo que a professora percorreu e o facto de a professora ter achado pertinente a criação desta linha de pesquisa que é a resolução de problemas, hoje a professora, olhando o percurso, olhando a questão da educação matemática, o que a professora acha no que diz respeito à saúde da educação matemática? Eu acho que o professor tem que saber o que ele ensina. Muitas vezes o professor tem que se perguntar, eu sei isso? O que é que eu sei a respeito disso? Ou o que é que eu não sei?
Ou o que é que eu devo fazer para saber o que eu não sei? O professor é um eterno aprendiz. Ele aprende muita coisa a partir das perguntas do aluno. Ele vê que a pergunta do aluno ou a colocação do aluno, de alguma maneira, o mantém duvidoso a respeito daquilo. E você precisaria, com outras palavras ou com outros dizeres, levar o aluno a entender o que ele tem que fazer, mas não dizer o que ele tem que fazer. Fazer questionamentos de maneira que ele pense, que ele leia outra vez o enunciado, que ele procure entender o que faltou naquilo que foi dado e naquilo que é pedido. O professor tem que ser mais do que aquele que conta o que é uma coisa, ele tem que ser um guia que leve o aluno a dizer: ah, agora eu entendi. E isso às vezes demora tempo e não pode só repetir a mesma coisa. Então o professor tem que ser um eterno aprendiz. Quando ele prepara um problema para começar um assunto novo, ele não chega na sala de aula e diz: hoje vamos aprender os números irracionais. O que quer dizer isso? Por que os irracionais? Você deve saber que o aluno já sabe o que é número racional, que é todo número que pode ser escrito na forma A/B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, todo natural é racional, todo inteiro é racional, todo número fracionário na forma vertical é racional, todo número decimal que pode ser escrito na forma racional, ele é número racional. Você vai ver que as dízimas periódicas, que não é uma decimal, pode ser uma decimal exata, se no denominador for só aparecer fatores 2 e 5, você sabe que vai dar uma divisão exata, vai parar numa determinada casa decimal. Mas quando você faz e não consegue terminar já zero, mas você vê um período repetindo-se, você sabe que ele vai ter uma fração geratriz, então ele é racional. Então você vai varrer todas as condições para os racionais. O que sobra? Aquele número que não é decimal exato, nunca, e não tem período. Então estes não atendem à condição de ser racional, e você diz: então, estes números não podem ser escritos nesta forma, logo ele não é racional. Então nós vamos aprender agora outro tipo de números, os irracionais. E as operações mudam, as operações são as mesmas, a técnica operatória muda e você ensina a trabalhar com os irracionais. Não chega de repente numa sala de aula e diz: hoje vamos ver os irracionais. O que quer dizer isso? Eu preciso dar uma situação e mostrar para ele que eu vou ter aquela situação que não atende a de ser racional. E como eu dei esse exemplo, qualquer outro ramo da matemática seria feito com essas coisas. Nós temos que saber, por exemplo, quando a Ana Carolina foi trabalhar números a parte de análise combinatória, ela foi uma das alunas que me deixou muito feliz, porque ela disse: eu fiz análise combinatória no ensino médio, eu fiz análise combinatória na faculdade,
Mas se eu tiver que dar uma aula, eu não sei como eu vou ensinar números, a parte de análise combinatória. Ela veio com toda aquela alma dela numa angústia. Eu sou formada e pode ser que eu tenha que ensinar. Como eu vou ensinar o que eu não sei? E saiu uma dissertação de mestrado muito interessante, ela pondo essa angústia dela e como ela foi procurar coisas para ver como ela entenderia. Primeiro, saber o que acontecia. Eu podia ter a ideia de ordem, de natureza de elementos. Se fosse só ordem, eu tinha permutação. Se fosse só natureza de elementos, eu tinha combinação. Se tivesse as duas, eu tinha arranjo. E isso ela viu através dos muitos problemas que ela foi pegando e percebendo dessas ideias como apareciam. Então, ela precisou estudar muito, ela precisou trabalhar bastante nisto e conseguiu. E isso a gente faz em todos os trabalhos que a gente faz. Tá bom? Bom, por conta do tempo, nós vamos finalizar agora. Vamos agradecer a professora pela sua fala e bom, é isso tudo, professor.